a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nas nossas vidas. Nesta oportunidade, alegria muito grande em meu coração de poder compartilhar com você mais uma porção da palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor tem grandes bênçãos para realizar em nossas vidas através do entendimento da sua palavra. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa dar entendimento para que possamos obedecer toda a lei do Senhor. Nesta oportunidade, nós estaremos concluindo o nosso estudo no capítulo 9 de Romanos, entendendo que aqui o apóstolo ele deu início ao seu ensino em relação à nação de Israel. Então hoje nós estaremos observando o capítulo 9 na sua totalidade e destacando pelo menos 4 verdades importantíssimas para a minha e para a tua vida como igreja do Senhor. Em primeiro lugar, o que é muito importante nós entendermos é o sentimento do apóstolo. Nós vamos observar esta questão. Em segundo lugar, a soberania de Deus. Este capítulo, do começo ao fim, ele nos mostra a soberania de Deus. Em terceiro lugar, é analisar a maneira que o apóstolo desenvolveu o seu ensino neste capítulo. E isto é muito importante, porque no capítulo 10 e no capítulo 11, o apóstolo segue esta mesma forma de colocar diante de nós as verdades bíblicas. E em quarto lugar, nós vamos analisar o ápice do ensinamento no capítulo 9. Então, fique conosco. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para a tua vida. Em primeiro lugar, o sentimento do apóstolo. No capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 5, o apóstolo coloca diante de nós um sentimento. E é importante para nós, em relação a este sentimento, observarmos pelo menos 3 coisas. Primeiro, as características deste sentimento do apóstolo. Ele era verdadeiro, era no coração, era grande tristeza e era contínua dor. Veja que o apóstolo ele se preocupou em mostrar para mim e para você este sentimento com estas características. Nós estudamos nestes versículos que este sentimento era pela nação de Israel, por eles não terem aproveitado as oportunidades que tiveram. Por que este sentimento ele é importante no texto? Porque Paulo ele se preocupou em deixar este sentimento neste capítulo. Porque Paulo ele conhecia os privilégios que Israel perdera. Ele conhecia Cristo. Oh, que coisa maravilhosa! Então, este sentimento é com conhecimento de causa. Observem que está muito claro no desenvolvimento do ensino do apóstolo. Ele conhecia o que o povo de Israel perdeu. E por este motivo, este sentimento, ele precisava ser colocado no texto. Em terceiro lugar, ou o terceiro ponto importantíssimo a analisarmos em relação a este sentimento, é que ele é muito importante para a minha vida e para a tua vida, como igreja do Senhor. Porque nós temos privilégios e não podemos cair no erro de não aproveitar os privilégios que temos. Nós temos
a palavra de Deus, o Espírito Santo e Cristo. Veja que no versículo 5 do capítulo 9, o apóstolo diz que Cristo, que é segundo a carne, é sobre todos. Todos os homens que ouvem o chamado de Cristo têm Cristo na sua vida. E eu e você temos este Cristo. Então observem, nós temos Cristo, nós temos o Espírito e nós temos a palavra. Estes três privilégios que eu e você temos, eles estão unidos para nos levarmos à vida eterna. E este sentimento do apóstolo é muito importante neste sentido, para que eu e você não percamos os privilégios que temos. O desejo do meu coração é que o Senhor nos abençoe com o entendimento desta palavra, deste sentimento que fora colocada pelo apóstolo aqui, e nós venhamos a tomarmos cuidado com aquilo que temos. Em segundo lugar, o apóstolo ele tem o objetivo de demonstrar a soberania de Deus no capítulo 9 de Romanos. E nós vamos encontrar esta grande verdade em todo este capítulo, do começo ao fim. Observem a soberania de Deus em relação à palavra. No versículo de número 6, ele diz que o que aconteceu com o povo de Israel não foi porque faltou palavra, não foi porque a palavra de Deus foi ineficaz. Não é isto que aconteceu. Observem que lá no versículo de número 28, o apóstolo diz que o Senhor executará a sua palavra sobre a terra. Veja que Paulo ele tomou cuidado para demonstrar a soberania de Deus em relação à palavra. O profeta Joel, no capítulo 2 e no versículo 11, ele diz que Deus é poderoso, executando a sua palavra sobre a terra. E aqui nós vamos observar e entender que a soberania de Deus em relação à palavra, ela está claramente colocada diante de nós. E esta verdade, para a minha e para a tua vida, é muito importante, porque Deus executará a sua palavra na sua totalidade. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que possamos obedecer a palavra do Senhor. Veja também que a soberania de Deus está no ato da escolha de Jacó. O apóstolo, ele toma o cuidado de nos mostrar, no versículo 12, a maneira que Jacó foi escolhido. E esta maneira foi pela palavra de Deus. Deus disse que o maior servirá menor. O apóstolo também toma cuidado de nos mostrar o momento dessa escolha de Jacó. Foi antes deles terem nascido. Observem que o objetivo do apóstolo é colocar Deus como soberano. Veja também o exemplo de Moisés. Este exemplo, ele tem impactado muito a minha vida, por entender que Deus, ele passou diante de Moisés toda a sua bondade. O Senhor apregoou o seu nome ao coração de Moisés, porém não abriu mão da sua soberania. Nós encontramos este versículo citado pelo apóstolo aqui, no versículo de número 15, nós encontramos ele lá em Êxodo, no capítulo 33 e no versículo 19. Que coisa maravilhosa! O Senhor abençoa o homem. O Senhor, ele supre o homem de todas as suas necessidades. Porém, ele não abre mão da sua soberania. Que coisa maravilhosa! E o apóstolo continua nos mostrando a soberania de Deus no exemplo de Faraó. Deus escolhe Faraó com dois objetivos. Primeiro, para demonstrar o seu poder.
e para que o seu nome seja anunciado em toda a terra. A soberania de Deus também está demonstrada na sua paciência. Deus exerceu a sua paciência para demonstrar o seu poder e a sua ira nos vasos que eram preparados para a perdição. Observem que a soberania de Deus em relação aos que estão destinados à perdição, ela acontece. Pedro nos ensina isso no capítulo 3 e no versículo 9 da sua segunda carta. E ele nos diz que a paciência de Deus é querendo que todos os homens cheguem à salvação. A soberania de Deus também está no ato de ele demonstrar as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Olha que coisa maravilhosa. E o apóstolo, então, ele continua nos informando que a soberania de Deus está expressa na preservação da nação de Israel, como nos diz o versículo 29. Se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, veja que a descendência foi deixada pelo Senhor dos exércitos. Foi uma obra do Senhor. Então isto me ensina que Deus é soberano. E para concluirmos, veja que o apóstolo ele toma cuidado de deixar claro que a palavra de Deus, ela se cumpriu na íntegra. Como ele nos deixa o exemplo de Oséias, de Isaías e também sobre a pedra de tropeço. Veja que são coisas que estão na palavra e que se cumpriram de forma total e completa. Que o Senhor possa abençoar a minha e a tua vida e possamos compreender que Deus é soberano na escolha do homem. Deus é soberano em exercitar os seus atributos em relação ao homem. Deus é soberano em relação à sua palavra. E tudo que está escrito haverá de se cumprir. O homem que for fiel a Deus terá uma vida eterna. O homem que não for fiel a Deus, ele haverá de enfrentar Deus no dia do juízo. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. A terceira verdade muito importante para a minha vida e para a tua vida, que nós encontramos no capítulo 9 de Romanos, é a ligação entre um assunto e outro. Isso daqui é muito importante para nós entendermos o ensino do apóstolo e, a partir do entendimento, obedecermos às verdades que estão colocadas diante de nós. Nós acreditarmos que Deus é da maneira que está escrito na sua palavra. Perceba que do versículo 1 ao versículo 5, o apóstolo ele nos apresenta o seu sentimento e que o povo de Israel não soube aproveitar. Agora veja que do versículo 6 ao versículo 13 surgiu a necessidade de uma explicação daquilo que foi ensinado, do versículo 5, do 1 ao versículo 5. Então, nestes versículos do 6 ao 13, Paulo ele vai explicar aquilo que ele ensinou, do versículo 1 ao versículo 5. Só que esta explicação que aconteceu do versículo 6 ao versículo 13, surgiu uma outra dificuldade. As pessoas que estão estudando os escritos de Paulo, eles vão dizer que Deus é injusto, por Deus ter escolhido Jacó e não Esaú. Então agora aqui o apóstolo ele vai argumentar
Ou seja, ele vai explicar este pensamento errado dessas pessoas. E isto ele vai fazer do versículo 14 ao versículo 18. Só que é importante que esta explicação do apóstolo surgiu uma outra dificuldade ainda maior. Por quê? Porque os seus estudiosos, os seus leitores, e isto acontece na minha e na tua vida, quando nós entendemos esta explicação, nós vamos dizer, bom, Deus é soberano, ele faz o que ele quer, com quem quer, na hora que quer, então eu posso, encruzar os meus braços e se Deus quiser, ele vai me usar, ele vai fazer de mim o que ele quer. Agora o apóstolo ele vai explicar esta explicação novamente. E isto ele vai fazer do versículo 19 ao versículo de número 29. O porquê isto é muito importante nós entendermos aqui. Porque de um argumento nasce outro argumento. De uma verdade surge outra verdade. O ensinamento está todo conectado. E aqui é uma maneira de nós estudarmos para procurarmos identificar o que Paulo ensinou e como ele ensinou. E isto tem produzido uma vida no meu coração. E eu acredito que na tua vida também. Você que tem nos acompanhado os nossos estudos. E aqui é importante nós observarmos a importância de continuarmos, de acompanharmos os estudos. Agora, é muito importante nós observarmos aqui o ápice do ensino de Paulo no capítulo 9. E entendemos, pela graça de Deus, pela muita leitura, pela meditação, pela busca, pela oração, nós entendemos que o ápice do ensino de Paulo, neste capítulo, eles estão do versículo 22 ao versículo de número 24. Pelo menos 3 coisas eu preciso destacar aqui para provar que o ápice do que Paulo tinha em mente está no versículo 22 ao 24. Observem que nestes versículos, o apóstolo, ele nos informa que a soberania de Deus foi usada com 2 objetivos. Primeiro, na questão da paciência de Deus, em ele demonstrar a ira nos vasos que estavam preparados para a perdição, e no fato de Deus demonstrar as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia. Os vasos da misericórdia são todos os chamados entre judeus e gentios, no que nós conhecemos hoje de igreja. Então, o objetivo aqui é mostrar que a salvação não é somente dos judeus. O que Cristo tem para o homem não é somente para os judeus, mas é para todos os homens da face da terra. Para todos que ouvirem a mensagem de Cristo e aceitarem a Jesus como seu Salvador. Então aqui está o ápice. Deus tem um plano. Agora, observe o primeiro ponto que é importante para nós entendermos que este aqui é o ápice. No versículo de número 11, o apóstolo diz que Deus tem um propósito, segundo a eleição. Ou seja, Deus elegeu Jacó da maneira que elegeu, porque ele tinha um plano. Este plano precisava ser firme. Não podia ter erro. Só que perceba que Paulo ele não falou que plano era este. Ele apenas disse que Deus tinha um plano. Porém, não explicou o que era este plano. Aqui, no versículo de número 23, Paulo, ele explica este plano que Deus tinha e que foi dito por ele lá no versículo 11. E este plano qual era? Chamar todos os homens, judeus e gentios,
para Deus demonstrar as riquezas da sua glória nestes homens. Que coisa maravilhosa. Então esta é a primeira grande verdade que nós entendemos, que estes versículos é o ápice do ensino de Paulo. Agora observe em segundo lugar, Paulo ele vai dizer estas verdades que estão no versículo 22 ao 24, e que esta verdade é que Deus quer demonstrar as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Esses vasos de misericórdia são todos os homens, os chamados. Ele vai argumentar isto a partir dos escritos do Antigo Testamento. Ele vai fundamentar esta verdade. Ele vai dizer assim: isto que eu estou falando, não é eu que penso dessa maneira, mas Deus deixou escrito esta verdade. E aonde está escrito? No livro do profeta Oséias. Oh, que maravilha! No capítulo 1 e no versículo 10, Deus já falou que ele iria chamar um povo que não era seu, um povo que não era amado, um povo que estava longe, mas o Senhor traria para perto dele. O profeta Isaías também disse isto. Então veja que Paulo ele vai fundamentar esta verdade de que Deus tem esse povo na palavra do Senhor. Ou seja, não é algo da mente de Paulo, mas é algo que Deus disse que seria desta maneira. Que coisa maravilhosa nós entendermos que nós fazemos parte deste povo chamado, e que este povo chamado é para Deus demonstrar as riquezas da sua glória. Acredite nisto, que Deus quer mostrar as riquezas da sua glória na minha e na tua vida. Que o Senhor possa nos abençoar. Ainda um terceiro ponto importantíssimo que prova que este é o ponto alto do ensinamento de Paulo neste capítulo, é que os versículos que irão seguir, observem isto, os versículos que irão seguir, o ensinamento do apóstolo vai ser explicando este chamado de todos os homens para receberem as riquezas da glória de Deus. E nós já analisamos estes primeiros versículos com este objetivo, que é do versículo 30 ao versículo 33. Porém, o capítulo 10 e o capítulo 11 de Romanos, eles vão estar a partir desta verdade apresentada do versículo 22 ao versículo 24. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo envie sobre nós o Espírito Santo, que nos conduza através da palavra a estas verdades tão sublimes. E que eu e você possamos entender que o nosso Deus é soberano, Ele é magnífico, Ele nos deu este privilégio de termos Cristo, o Espírito e a palavra. E a palavra, o Espírito e Cristo Jesus nos levam à vida eterna. O desejo do meu coração é que o Senhor nos abençoe com esta palavra. E não se esqueça de acompanhar os ensinos, de ler a Bíblia Sagrada. Procure entender a palavra do Senhor, porque só então nós seremos vitoriosos. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nesta oportunidade, Senhor, eu quero te agradecer do profundo do meu coração, Senhor, pelo Senhor ter nos dado graça de concluirmos mais um capítulo da Tua Palavra, na qual nós estamos estudando. Meu Deus, eu preciso entender aqui este sentimento de Paulo. Era com conhecimento, ele conhecia a Tua glória, ele conhecia, meu Deus, a magnificência que é de ter o Senhor, e ele quer que eu não perca
esta oportunidade que eu tenha de desfrutar desta glória que o Senhor tem para a minha vida. Meu Deus, a tua soberania, ela está, Senhor, em todos os versículos deste capítulo de Romanos, e eu preciso entender isto, que o Senhor é soberano na sua escolha. O Senhor pode me escolher. O Senhor escolhe, meu Deus, os que estão nos ouvindo através desta palavra. Em nome de Jesus, nos ajuda. Me ajuda, Senhor, a entender também a maneira, Senhor, que estes ensinos tão maravilhosos são colocados diante de nós. Meu Deus, e eu preciso acreditar que eu sou o vaso da misericórdia e o Senhor me chamou para demonstrar as riquezas da tua glória na minha vida e na vida de todos que nos ouvem através desta palavra. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço por tudo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. No nosso próximo encontro, eu te convido, nós estaremos estudando Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 4. E, com certeza, sendo abençoados pela palavra do Senhor. Amém